compreendemos que a mulher estava grávida e gritava com dor para dar à luz, e é um acontecimento concluso que ela deu à luz. O menino nasceu sob perseguição do dragão, foi arrebatado para o junto do trono de Deus, o dragão subiu para o céu e foi expulso de lá. A mulher ganhou asas e foi para o deserto. Também já comentei bastante sobre isso, sobre essa questão do poderio. É um poder que essa pessoa, essa mulher, recebeu de Deus e ficou protegida. O dragão, irado contra a mulher, se voltou para perseguir o restante da descendência dela, que são aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Mas a nossa pergunta continua: quem é ela? Eu já dei o meu parecer. Concordo eu que é a nação de Israel, por várias semelhanças, por aspectos minuciosos que eu aqui já relatei, aquela questão da mulher ser vestida de sol, estar com os pés sobre a lua, que faz uma representação a um sonho que José teve. Inclusive no sonho, ali com a representatividade das tribos que se curvavam a ele, o sol e a lua se curvavam a ele, junto com as tribos, né? E em seguida ele foi preso, foi para o Egito, foi vendido como escravo. Essa história é bem extensa e maravilhosa. É uma história que me traz assim muita reflexão positiva, a história de José. Mas esse é outro assunto. Vamos lá. Há uma discordância geral sobre a identidade dessa mulher. Enquanto todos concordam que o menino é Jesus e o dragão é Satanás, quando eu falo todos aqui, a expressão é da massa de cristãos, tanto católicos como protestantes. Ambos os grupos concordam que esses dois personagens são o menino é Jesus e o dragão Satanás. Mas quando o assunto volta-se para a mulher, católicos romanos e protestantes se dividem quanto ao reconhecimento de quem ela seja. Os católicos dizem que é a irmã Maria, Maria, mãe de Jesus, por questões de similaridade. Por exemplo, Maria, ela fugiu com a criança por conta da perseguição de Herodes. E também por conta da similaridade de estar grávida. Então, esses aspectos fazem com que eles compreendam que essa mulher trata-se de Maria. Um aspecto que faz com que a gente conteste é justamente assuntos relacionados à assunção de Maria ao céu, né? Ela foi assunta ao céu. A Bíblia não relata isso. Inclusive, a gente entende que a irmã Maria ela vai ressuscitar no ato do arrebatamento, como está lá em Tessalonicenses. Mas esse é um outro assunto. Para parte dos protestantes, essa mulher é a nação de Israel, o povo judeu, como eu acredito, que é de onde Jesus nasceu. Está escrito na palavra que a salvação veio dos judeus. E a salvação é quem? Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a nossa salvação. Para a parte dos protestantes, essa mulher é a igreja de Deus. Como eu já refutei anteriormente, não tem como ser a igreja, porque a igreja veio depois de Jesus. Jesus fundou a igreja.
Ele é o pai da igreja, ele é o cabeça da igreja. Então não tem como ele ser filho da igreja. A igreja vem depois dele, e aí 32 ou 33 anos ele morre, ressuscita, e com um tempo depois é que surge a igreja, né, através dos primeiros mártires, dos primeiros homens de Deus, dos apóstolos. Para os católicos romanos, essa mulher Maria, já repeti isso várias vezes, mas o seu nome não é revelado no texto. A palavra mulher, como no verso anterior, ou nos vídeos anteriores, eu me reportei a mostrar que esse nome substantivo comum feminino, ele aparece 8 vezes. Ela está presente no período tribulacional, assim como os outros personagens, e aí nós precisamos entender, né, que há um período de batalha. Todo o texto decorre no período de batalha. E para o dispensacionalista, como eu, haverá um período tribulacional nessa terra, e ali nós encontramos 2 versículos onde se fala de metade de um tempo, e essa profecia está lá no profeta Daniel, escrito no profeta Daniel, e também há ali a menção dos 1260 dias, que dá igualmente, perfeitamente, a uma parte do período tribulacional. Nós entendemos que durante o período tribulacional a igreja não estará aqui na terra, porque ela vai ser arrebatada antes. Eu sou pré-tribulacionista e acredito que se a igreja é de Jesus, Jesus não vai permitir que o mal toque nela. Então, quando começar o princípio das dores, os 3 primeiros anos e meio de tribulação, a igreja vai ser arrebatada. Durante 7 anos a igreja estará no céu e todas essas batalhas, elas estarão acontecendo. É interessante observar que essa mulher, ela não opera nenhum sinal miraculoso, nenhum sinal milagroso, e só é perseguida por conta da criança que carrega consigo. Então aqui eu volto a dizer que o grande objetivo do dragão é tragar a criança, e aí a criança é o personagem principal, a criança é o personagem central do texto. É a pessoa mais importante, porque é justamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É, aqui a gente entende que se a irmã Maria ela tem o poder da intercessão, nesse texto ela não opera nenhum milagre a não ser fugir. E mais uma vez nós encontramos uma sinalização de que não é ela. Durante todo o texto, ela não esboça nenhuma reação contra o seu perseguidor. Ela se mantém sempre sendo perseguida. Mais uma vez, a gente encontra aí a ausência de poder nessa mulher, o que contraria o que os católicos dizem, que Maria é uma mulher que tem poder, que é bem-aventurada. Eu não critico a irmã Maria, ela é minha irmã em Cristo, uma irmã cheia de Deus, cheia do poder, cheia da unção, uma mulher abençoada, uma mulher que teve assim a graça maior de ser a mãe do Salvador. Para a Igreja Católica Romana, esta mulher, Maria, por conta da semelhança entre sua história de vida e por ter sido a mãe de Jesus, e pelos registros de perseguição de Herodes ao menino, também perseguido no texto. Então, assim como Herodes perseguiu o menino Jesus, o menino do texto é perseguido pelo dragão. Só que aí nós encontramos algumas situações bem interessantes. Se por acaso eu disser que o dragão é Herodes, há um erro. Qual é esse erro? Eu vou considerar que
o imperador romano da época é Satanás. Então aqui há uma contradição para o pessoal católico resolver. E outra situação é que os cristãos protestantes preteristas, os mais tradicionais, reformados, como nós chamamos, é quem defende essa visão. Então, aí, nesse sentido, tanto eles como católicos estariam pensando praticamente a mesma coisa. Vamos lá. Alguns grupos protestantes reformados entendem que a mulher é a igreja. Alguns grupos protestantes defendem que a mulher é a nação de Israel. Contradição católica. Vamos lá. Não é Maria, pois a mulher vestida de sol se encontra com dores de parto e grita para dar à luz. E isso deixa em contradição o catolicismo, que não vê Maria como uma sofredora, mas como uma intermediadora entre Deus e os homens. Então ela não pode estar nessa agonia e nesse sofrimento. E eu mostrei há pouco tempo a vocês que ela se encontra de uma forma muito passiva diante de tudo. Se ela tem poderio e se ela é uma intermediadora, então haveria ali autoridade para repreender, no mínimo, a serpente. Não é Maria, porque a mulher de Apocalipse 12 gerou descendência, gerou filhos. Veja só. Quem é essa descendência que está descrita no texto? Porque, de acordo com a tradição do catolicismo, a irmã Maria só teve um, que foi Jesus. Mas aqui no texto a gente vai ver que essa mulher, ela teve filhos, ela gerou descendência. Parte da descendência, o filho Jesus, e parte da descendência, os remanescentes que foram perseguidos pelo dragão. Verso 17. A própria igreja afirma que Maria teve apenas um filho e que permaneceu virgem mesmo após tê-lo. Então ela não poderia ter mais filhos, portanto não poderia ter mais descendência. Em mais essa situação, não pode ser a irmã Maria. A irmã Maria morreu após a ressurreição de Jesus e, portanto, ela vai ressuscitar dos mortos, de acordo com 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, no advento da ressurreição dos mortos e no ato do arrebatamento da igreja. Então, queridos, esse texto é muito interessante, muito importante e traz à luz o que eu li aqui, é o que é de interpretativo e são aquelas posições que eu percebo no texto e que eu defendo. E aqui não há ofensa a crença nenhuma. É uma comparação, é um estudo que eu fiz, né? Eu tenho algumas bases, claro, eu estudo para tirar as minhas conclusões e chegar ao meu consenso. Vamos lá, mais uma vez. Por que não é a igreja? Agora vamos argumentar novamente por que não é a igreja. Aqui é uma contradição à parte dos protestantes. Muitos protestantes dizem que a mulher de Apocalipse 12 é a igreja, mas não é. Se assim pensarmos, cairemos no erro de uma inversão histórica. Jesus é o cabeça da igreja, está lá em Efésios 5:26, Colossenses 1:18. Ele edificou a igreja, Mateus 16:18, aquele episódio dele conversando com Pedro. Depois ele morreu e foi ressuscitado. Ele ressuscitou. Foi ele que gerou a igreja. A igreja nasceu dele. Ela nasceu com a ressurreição de Cristo. Ele é as primícias dessa igreja, o primeiro do corpo, o primeiro membro, o maior dela. Eu já falei isso anteriormente. Então ele não vem depois da igreja, mas ele vem antes da igreja. Isso é muito interessante. Essa inversão de tempo, essa inversão cronológica não pode acontecer. Se dissermos que a mulher de Apocalipse 12 é a igreja, diremos também que ela é a genitora de Jesus. Aí também nós poderíamos e teríamos que aceitar o argumento católico. Mas Jesus
não veio da igreja, mas vamos lá. Outra informação é que o contexto desse texto é tribulacional e que a igreja não estará aqui na terra. Por mais esse motivo, não pode ser ela. Ora, se o texto é tribulacional, como uma boa parte dos protestantes aí, quase totalidade, nos dias de hoje, compreende desse jeito, que o texto é tribulacional. O próprio texto se revela como tribulacional. Vamos lá. Colossenses 1,18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Colossenses 18. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Efésios 1, 22, 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, aqui é uma alusão à questão familiar, mas vamos lá. Também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. Efésios 5, 23. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. E aí a gente vai dar uma acelerada. A quase totalidade dos protestantes pré-milenistas e pré-tribulacionistas, que são aqueles que acreditam que vai haver ainda o milênio, o governo do milênio, e que acredita que ainda vai acontecer a tribulação para poder se chegar a esse milênio. Aí é um contexto, um estudo de escatologia bem interessante, pode ser feito depois. Acredita que a mulher vestida de sol é a nação de Israel, pela semelhança dos personagens narrados no texto de Gênesis 11, com os mesmos narrados em Apocalipse 12. Aí a gente vai chegar lá. E teve José outro sonho e os contou aos seus irmãos, e disse: Eis que tive ainda outro sonho, eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse: Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-se perante ti. Veja, gente, aqui é o contexto. Os irmãos José representavam cada uma tribo. O sol e a lua, o pai e a mãe. Olha só a semelhança. Apareceu um sinal no céu extraordinário, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Exatamente idêntico. No contexto do sonho de José, Jacó, Israel, é representado pelo sol e sua mãe pela lua, as 11 estrelas pelas tribos de Israel. Na sequência, durante a seca e a fome, todo o povo de Israel foi peregrinando para o Egito, onde encontrou abrigo e alimento. Esse contexto aqui, gente, foi tudo parte de meu estudo, tá certo? Outra situação aqui que a gente encontra é que o pensamento da mulher de Apocalipse 12, vê, ser a nação de Israel, é mais completo do que qualquer outro. Ela está sobre a lua e com a coroa com 12 estrelas sobre a sua cabeça. A lua é a esposa de Jacó, que é mãe de José, Raquel, né? A coroa é Jacó, e as estrelas são os filhos de Israel, os patriarcas das duas tribos. Estes componentes